Bom, seguinte, quando vem 45, você tem um momento ali de uma crise do Estado Novo. Essa crise ela está muito ligada à disseminação dos ideais de liberdade, né? Participar da Segunda Guerra Mundial junto aos aliados vai gerar uma grande contradição de política no governo, na ditadura do Estado Novo. Afinal, o Brasil estava lutando a favor dos ideais de liberdade, de democracia, contra o autoritarismo e vivia um regime ditatorial no Brasil. Então, quando tem início o ano de 45, há uma oposição política crescente em relação ali à ditadura do Estado Novo. O Vargas ele vai tentar controlar esse processo de abertura política, vai tentar se manter no poder, mas diante ali de um medo, um temor, principalmente de militares, né, das Forças Armadas, né, e de elites políticas brasileiras, você tem uma deposição do Vargas em 45, né? E aí você tem a eleições livres no final de 45 para todos os cargos políticos. A partir de 45, mais precisamente 46, tem início o período que a historiografia denomina como período democrático, que vai de 46 a 64. É a primeira experiência democrática no Brasil. É a primeira vez que nós podemos utilizar, inclusive, o conceito democrático, porque nitidamente houve importantes avanços relacionados à democracia e ampliação da participação política no Brasil. No entanto, a gente precisa levar em consideração os limites relacionados a esse período democrático, né? O que faz com que alguns historiadores até chamem esse período como frágil democracia, né? Em virtude ali do golpe de 64. Né? Há controvérsias em relação a essa ideia de frágil democracia, até porque isso seria um pouco de anacronismo, né? A gente sabe que em 64 tem um golpe civil-militar, mas é a primeira experiência democrática que o Brasil vive de 46 a 64. Há limites, por exemplo, houve a permanência da exclusão política dos analfabetos. Os analfabetos continuaram sem o direito a votar. As leis trabalhistas que tanto avançaram no período ali na era Vargas não chegaram aos trabalhadores rurais. Primeiro grande estatuto, primeiro conjunto de leis relacionadas aos trabalhadores rurais só vai acontecer em 63, durante o governo do João Goulart. Então, assim, é preciso pensar nesses limites à cidadania, né? Principalmente porque você não tem essa cidadania sendo ali garantida para esses grupos, e somado a isso, períodos de instabilidade política, tá? Tentativas de golpe de Estado que acontecem durante o período ali de 46 a 64, como, por exemplo, a crise política que culminou no suicídio do Vargas em 54, a tentativa de se evitar ali a posse do Juscelino Kubitschek em 55, a UDN e alguns outros grupos vão alegar que ele não tinha atingido os votos válidos necessários para assumir a presidência. Então, houve uma tentativa de golpe ali, só não aconteceu porque o Henrique Lott, general do Exército, ele faz um contragolpe para garantir a posse do JK. A gente tem esses episódios de crise política e culmina ali em 64 com o golpe civil-militar. Então, assim, para além dessa cidadania limitada a determinados grupos, de 46 a 64, a gente precisa pensar também na instabilidade política que vai acontecer nesse contexto ali de 46 a 64, nessas tentativas de golpe de Estado, capitaneada por alguns grupos do meio civil e do meio militar também. É importante a gente ter em mente que quando a gente fala isso, não quer dizer que foram todas as forças armadas ou toda a sociedade, mas que já havia grupos golpistas dentro da sociedade civil, como também no meio militar, tá? E aí esses episódios mostram para a gente, né, essas tentativas aí de golpe. Mas a crise, ela se intensifica na virada da década de 50 para a década de 60 no Brasil. O governo JK, ele é muito lembrado na memória social como anos dourados, né? Um período ali de grande estabilidade política. JK, ainda que tenha sofrido esse momento inicial difícil de quase não assumir, tem o seu governo ali marcado por uma certa estabilidade política. Ele é um presidente que assume e termina o mandato. Se você pensar que o Vargas não termina, né, tem o suicídio, o Jânio Quadros renuncia, o João Goulart
sofre o golpe de 64, então, assim, o JK é um presidente ali que marca uma certa estabilidade durante esse período democrático. Somado a isso, né, esse é um período marcado ali por pelo nacional desenvolvimentismo, pelo plano de metas, por um relativo crescimento econômico no Brasil, pela transferência da capital para o interior. Então, assim, há uma ideia de otimismo, há uma ideia de euforia relacionada ao governo JK. Mas nós precisamos sempre estar atentos, porque o que eu estou falando em relação a essa ideia de anos dourados é uma memória. E memória não é história. A memória ela se constrói, ela se reformula a partir de uma série de parâmetros pessoais ou coletivos. Ela não é uma disciplina que segue um método, né, científico. Então, assim, é preciso pensar que esse é um período de crescimento econômico, esse é um período de grande modernização e desenvolvimento industrial brasileiro, isso é inegável, mas houve uma série de problemas sociais que vão permanecer e que vão se aprofundar. Tá? Não é à toa que no final do governo dele, no início até no governo dele, mas ganha maior dimensão no governo do JK, as ligas camponesas, movimento rural, de caráter rural, que vai defender ali os trabalhadores rurais, vai defender as leis trabalhistas, inclusive vão defender também o projeto de reforma agrária, que estava presente na Constituição de 46. Importante também destacar isso, que a Constituição de 46, ela fala em reforma agrária. Então, assim, é importante pensar que essa crise econômica, essa crise política que vai se intensificar no governo do João Goulart, ela tem as suas origens no governo do JK. Os limites relacionados a essa modernização que vai acontecer ali no final da década de 50, né? E somado a isso, o aprofundamento dos problemas sociais, né? Porque quando a gente analisa o plano de metas ele abarcava setores sociais, né? Como, por exemplo, educação, né? Mas quando a gente faz um balanço do resultado final do plano de metas, essas áreas sociais foram um pouco abordadas, né? O plano de metas ele vai abordar muito mais as áreas econômicas do que propriamente as áreas sociais. Então, assim, nitidamente você vai ter um longo momento ali de pouco investimento em áreas sociais, o que vai contribuir principalmente aí para a ampliação da desigualdade social, da pobreza e da miséria. Somado a isso, é preciso levar em consideração também que esse projeto de modernização e industrialização capitaneado pelo governo JK, ele vai se concentrar muito no Sudeste. Né? Todo aquele discurso de levar a Brasília para o interior do Brasil, dentro daquela lógica de integração nacional, não vai ser bem assim que vai acontecer. Né? Você tem muito esse discurso civilizatório que vai também acontecer, vai permanecer durante a ditadura. A ditadura civil-militar ela tem um discurso civilizatório também em relação às populações do interior do Brasil. Mas essa coisa do desenvolvimento, né, a justificativa do desenvolvimento que eles vão alegar que levariam, isso não, de fato, não acontece para essas populações, que na verdade vão sofrer grande preconceito, vão sofrer com a exploração e com uma série de agravamento de problemas sociais. Tá? Então, assim, é no final da década de 50 que surge o projeto das reformas de base. Outro erro que muitas vezes aparece na memória social é associar o governo do João Goulart como um governo que formulou as reformas de base. As reformas de base são anteriores ao governo do João Goulart. No finalzinho da década de 50, você já tem grupos, você já tem movimentos sociais, você já tem intelectuais defendendo a ideia de que a solução para os problemas sociais, políticos e econômicos no Brasil era a realização de uma série de reformas, né, que ficaram chamadas de reformas de base, né, que vão abarcar aí várias áreas, como, por exemplo, a reforma universitária, a reforma agrária, reforma imobiliária, reforma política, e por aí vai, tá? Agora, é interessante que esse discurso de reformas de base, ele vai ser considerado pelas direitas como um pontapé para o comunismo no Brasil. Então, assim, é importante destacar que as reformas de base elas já estão sendo discutidas antes do João Goulart se tornar presidente, mas elas vão ganhar maior notoriedade a partir ali da presidência do João Goulart, né? E o que é interessante também é que as direitas defendiam reformas. A questão não era as reformas em si.
Você tem grupos das direitas ali no início da década de 60 defendendo reforma agrária, por exemplo, no Brasil, acreditando que, afinal, uma das grandes consequências do projeto de modernização e industrialização do JK foi a migração em massa, o êxodo rural. Isso era visto como um problema, inclusive para as direitas brasileiras, porque havia um grande temor do esvaziamento do campo brasileiro. Então, assim, a questão não era as reformas em si, mas eram como essas reformas seriam realizadas, né? Então, assim, isso é considerado ali pelas direitas, vai ser considerado e como uma grande aí, ameaça à democracia brasileira e vai ser considerado um pontapé inicial para o comunismo, tá? E entendendo que as reformas de base, elas não eram um projeto comunista para o Brasil, né? Elas eram um projeto de transformação de estruturas visando ali a igualdade social, democracia, mas não justiça social, principalmente, mas não no sentido de comunismo, mas que vai ser lido pelas direitas, né, por vários grupos das direitas como comunismo, né? E aí a coisa se intensifica. O governo Jânio Quadros é um governo efêmero, como você mencionou, é um governo relativamente rápido, né? O Jânio Quadros é pouco estudado, o governo do Jânio Quadros, mas é um período marcado por grandes crises políticas ali, principalmente no final do governo dele. Ele tem uma postura muito dúbia, né? Porque internamente a política interna é conservadora, mas externamente a política externa, a política é progressista, né? Ele vai, no governo dele, que o Santiago Dantas, como ministro das Relações Exteriores, vai implementar a PEI, a política externa independente. Então, o governo, por exemplo, vai buscar estabelecer acordos comerciais com a China, faz aquela viagem diplomática ali, e aí o Jânio Quadros convida o João Goulart, que era vice-presidente, para fazer a chefia dessa missão diplomática exatamente para associar ele também a essa ideia de esquerda, né? E aí é muito interessante que até hoje tem pessoas que da memória social fala que o João Goulart ele era comunista, e aí você pergunta por quê? Por que que você acha que ele era comunista? Em 60 ele foi fazer, em 61 ele foi fazer a viagem para a China, quando na verdade ele foi amando ali do governo brasileiro, né? Ele vai atendendo ali ao pedido do presidente, e não por uma viagem, por uma iniciativa própria, né? Mas essa participação do João Goulart na missão diplomática à China contribuiu também para a criação essa imagem, né, dentro desse imaginário de que o João Goulart era comunista, né? E a renúncia do presidente ocorre exatamente enquanto ele está fazendo essa viagem, né? Então, se você tem uma grave crise política no Brasil, ele recebe a notícia de que precisava retornar para o Brasil, os ministros militares querem impedir a posse dele, e aí exerceu um papel fundamental o Leonel Brizola, que era o governador do Rio Grande do Sul, e que vai ali capitanear a campanha pela legalidade ou rede da legalidade, com o objetivo de divulgar as informações à sociedade brasileira, porque os ministros militares tinham impedido a imprensa de divulgar o que estava acontecendo, né? Então a ideia era impedir a posse do João Goulart sem que a população soubesse do que estava acontecendo, e quem teve um papel importante nessa divulgação e nessa mobilização social e política foi o Leonel Brizola, ali no Rio Grande do Sul. Obviamente que ele obteve apoio de outras lideranças políticas progressistas no Brasil, obteve apoio do comandante do Terceiro Exército, né, que foi enviado lá para prendê-lo, para acabar com o movimento, mas a partir daí você tem uma crise política grande no Brasil que foi solucionada pelo Congresso Nacional com a emenda do parlamentarismo. Então, a partir de 61, o João Goulart assume como presidente no Brasil, mas limitado por um parlamento, né? É interessante porque a emenda parlamentarista, ela dizia que em 65 haveria, então, um plebiscito para a população escolher se ela queria, então, a permanência do parlamentarismo ou o retorno do presidencialismo. A ideia era que o João Goulart ficasse sob o regime parlamentarista durante todo o seu mandato. Se a emenda tivesse sido, então, aplicada na prática, né, na sua teoria, o plebiscito só teria ocorrido, então, em 65. Mas é interessante que o João Goulart consegue articular com as forças políticas a antecipação desse plebiscito em 63,
em janeiro de 63 é realizado esse plebiscito e a população, a maioria da população, vota ali pelo retorno do presidencialismo. Então, de janeiro de 63 até 1º de abril de 64, né, quando você tem ali o golpe, você tem o João Goulart realizando, então, retomando os poderes presidenciais, vivendo ali sob um regime presidencialista. E aí é nesse regime presidencialista em que você tem, então, o agravamento da crise política no Brasil, que tem como resultado ali o golpe de 64. João Goulart, ele vai tentar uma aproximação com o governo dos Estados Unidos, né? Porque o João Goulart é interessante. Até 63, ele não fala em reformas de base. Ele não defende abertamente as reformas de base, inclusive, ele foi alvo de crítica das esquerdas, principalmente as esquerdas mais radicais. O próprio Leonel Brizola, que era o cunhado dele, fez várias críticas a ele e outros grupos também, porque ele não aderiu ao projeto das reformas de base de imediato. Inicialmente, o João Goulart ele vai tentar se equilibrar nesse contexto, ele vai tentar ali buscar dialogar tanto com as esquerdas quanto com as direitas. Ele só de fato adere ao posicionamento das esquerdas no final de 63 com a revolta dos sargentos. A partir de 63 e mais precisamente em 64, com aquele famoso comício da Central do Brasil, no dia 13 de março de 64, você tem ali um posicionamento explícito do João Goulart em relação ao projeto das esquerdas das reformas de base. Tá? Então, assim, inicialmente você tem ali a busca, principalmente para obter vantagens econômicas, afinal, o Brasil estava vivendo uma crise econômica e é importante sempre pensar que essa crise econômica ela tem origem no governo JK. O governo Jânio Quadros não vai conseguir solucionar essa crise econômica vai se deteriorando no governo do João Goulart. O governo do João Goulart tenta lançar o plano trienal, que tinha uma série de objetivos e o principal ali conter a inflação, mas o plano trienal ele tem falha e foi boicotado pelas esquerdas e pelas direitas, porque houve parcelas das esquerdas também que foram contrárias ao plano trienal, alegando que o plano trienal não era a solução para o Brasil, que a solução era as reformas de base, tá? Então, assim, inicialmente, o Brasil vai tentar dialogar ali com o governo dos Estados Unidos. Agora, essa questão do apoio dos Estados Unidos ao golpe, isso é comprovado cientificamente, né? A gente já sabe hoje em dia que havia a Operação Brother Sun em curso, né? Então, os Estados Unidos se colocaram ali com apoio aos golpistas, não foi só em relação ao Brasil, tá? Houve também, por exemplo, esse apoio dos Estados Unidos a todas as ditaduras civis militares na América Latina, porque todas as ditaduras civis militares na América Latina, elas tiveram como base ideológica a doutrina de segurança nacional, que foi elaborada por militares norte-americanos e militares franceses no início da Guerra Fria, né? Que basicamente é uma ideologia que acredita que o maior inimigo de uma nação não são os inimigos, não é o inimigo externo, é o inimigo interno, que precisa ser então identificado e neutralizado, né? O neutralizado aí é eufemismo para a repressão que vai ser utilizada por todas as ditaduras civis militares que ocorreram na América Latina. Então, assim, os Estados Unidos ele vai exercer um apoio, tá? Mas o que hoje a historiografia tem muito cuidado ao abordar esse apoio dos Estados Unidos, por quê? Porque ficou muito no imaginário social de que tudo que aconteceu durante ali a Guerra Fria foi causado apenas pelos Estados Unidos e pela União Soviética, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado muito com o maniqueísmo, né? Da ideia de que tudo que aconteceu nesse período foi resultado da influência externa. A influência externa ela acontece, mas o golpe civil-militar ele é resultado dessas dinâmicas internas. Tá? Muito realizadas, principalmente pela influência do imaginário anticomunista. Então, assim, os Estados Unidos apoiam os grupos golpistas, tá? A gente tem aqui mais que fontes que comprovam isso, né, do apoio dos Estados Unidos ao golpe, tanto no Brasil quanto em outras ditaduras latino-americanas também, mas é preciso tomar cuidado para não cair nessa ideia da manipulação, né? A manipulação ela existe, mas é preciso a gente
identificar até onde a manipulação vai e onde começa a vontade das pessoas, né? Onde as pessoas de fato acreditam aquilo. Por exemplo, hoje você já tem inúmeros trabalhos que falam, que mostram que imaginário anticomunista existe no Brasil antes da Guerra Fria. Você já tem imaginário anticomunista no Brasil, principalmente depois dos levantes comunistas de 35, que é muito conhecido popularmente como intentona comunista, né? Então, assim, ali em 35, já no governo constitucional do Vargas, você começa uma repressão aos comunistas e outras esquerdas brasileiras em 35, ainda no regime que é constitucional. Quando vem o plano Cohen de 37, e aí vem aquela grande fake news, né? Porque o plano Cohen é uma grande fake news anunciada por jornais na época, né? E anunciada, inclusive, pelo governo Vargas também, né? Aquilo teve forte adesão porque já existia um imaginário anticomunista, uma ideia de que o Brasil enfrentava uma ameaça representada ali pela União Soviética e pelos comunistas, né, os indivíduos ligados ao Partido Comunista Brasileiro. Então, assim, esse imaginário anticomunista ele vai ser muito reavivado pela imprensa, né, no final ali, no final da década de 50 e início da década de 60, além de outras organizações civis que também tiveram um papel muito importante no golpe, como, por exemplo, o IPES, IBAD, que eram organizações brasileiras que tiveram ali apoio, principalmente o IBAD, ali ele vai ter apoio financeiro dos Estados Unidos, mas esses grupos eles vão publicar revistas, eles vão publicar livros, vão incentivar grupos de estudo. Também há uma preocupação muito grande em relação às juventudes brasileiras também em relação a isso, para fomentar esse imaginário anticomunista no Brasil, de que o Brasil enfrentava então uma ameaça, né? Então, assim, os Estados Unidos, eles têm um papel, né, no golpe, e isso é inegável, mas a gente não tem como explicar o golpe a partir só dessa participação dos Estados Unidos. Que a gente está falando de grande mídia, né? Então, Sim, assim, o jornal ele tem um papel importante nesse contexto que a TV ainda não tem um alcance. Esse alcance ele vai crescer mais na década de 70, né? Então, quando a gente fala desses jornais, assim, a maioria Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, o Globo, eles são favoráveis ao golpe, tá? Todos eles, a própria Associação Brasileira de Imprensa emite uma nota parabenizando os militares por terem salvado o Brasil da ameaça comunista ali em 64. Então, assim, o jornal mais assim da nossa região Rio e São Paulo que vai se colocar ali contrário ao golpe é o jornal Última Hora, sim, que vai sofrer também repressão, principalmente a partir ali de 68 e 69, tá? Então, inicialmente, você tem aquelas clássicas capas de jornal ali do dia 2 de abril, 1º de abril, ressurge a democracia, fugiu Goulart, né, como uma forma ali da imprensa se posicionar favorável. E eles alegam que eles são democráticos, que eles estavam ali salvando a democracia, né? Antes disso, é muito interessante alguns trabalhos, principalmente do Rodrigo Pato Mota. Ele é um especialista em anticomunismo no Brasil, ele faz uns estudos muito interessantes sobre esse período, né? Sobre o uso das caricaturas. Esses jornais eles vão usar muito as caricaturas como formas ali de dialogar com uma população que a gente precisa levar em consideração ainda que também grandes parcelas eram analfabetas, né? A primeira grande lei para se falar de educação no Brasil é a LDB de 1961. Então, você tem aí significativas parcelas da população ainda sofrendo com essa questão do analfabetismo, né? Então, essa questão, o recurso das caricaturas vai ser muito aplicado. E assim, você vê muito essas caricaturas associando muito, com o passar do tempo, a imagem do Goulart ao comunismo, tá? É interessante que, assim, João Goulart não era comunista, né? João Goulart, inclusive, era um pequeno proprietário no Sul, ele não tinha um projeto de comunismo para o Brasil, mas ele vai receber apoio de alguns grupos, principalmente do PCB ali no final, o que vai contribuir muito para associar essa ideia, essa construção de que o governo dele representaria então uma ameaça comunista no Brasil, né? E isso vai ser fortalecido. E aí que é muito interessante, né?
É claro que a imprensa ela vai ter um papel fundamental nessa formação da opinião pública, mas a opinião pública também ela é formada pelos pensamentos, crenças e opiniões que já se circulam na sociedade, é o chamado imaginário, né? E aí, como eu falei para você, esse imaginário anticomunista, ele já existe no Brasil. Então, essas mensagens, elas vão fazer muito sentido para muitos grupos, porque muitos grupos achavam que aquilo era, de fato, uma ameaça comunista, de que o Brasil enfrentava uma ameaça comunista, né? Eu costumo muito fazer o exercício, né? Que a gente tem muita dificuldade de estudar a opinião pública. Tem alguns trabalhos no Brasil, poucos que tentam estudar a opinião pública, né? Como é que a opinião pública ela se forma. Mas eu sempre tento fazer esse exercício com os meus alunos, assim, né? É, quando você vê uma imagem, por exemplo, uma caricatura associando o João Goulart ao anticomunismo, se você não tem uma visão anticomunista, você consegue perceber que aquilo tem uma intenção de criar uma imagem em relação a ele. Mas para pessoas que de fato acreditam nesse imaginário, aquilo faz todo sentido, aquilo tem razão. E esse imaginário anticomunista, ele mexe com valores que são muito caros à maioria da sociedade brasileira. Ele mexe com valores como família e religião. Isso é coisa que não tem como a gente, não tem como mensurar, né? As pessoas acreditavam. Você tem organizações femininas, organizações feitas por mulheres de classe média, donas de casa, que não tinham uma trajetória política no Brasil, que vão para as ruas mobilizar a sociedade contra o que elas acreditavam que era uma ameaça aos valores cruciais para elas, que eram os valores da família. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade é isso. A ideia era que acontecesse uma marcha em cada estado. É porque não deu tempo. Se o comício da Central do Brasil reuniu cerca de 200, 300 mil pessoas, a marcha, os dados da Marcha da Família com Deus, que é de 19 de março de 64, fala ali mais de meio milhão de pessoas nas ruas. E foi uma organização feita por mulheres que não têm uma tradição política, não têm uma trajetória política, mas que estão nas ruas defendendo aquilo que elas consideram assim valores inestimáveis, né? Que não tem, que é uma ameaça. Então, assim, é importante pensar que você tem a imprensa ali, principalmente esses meios, além desses jornais, feitos, por exemplo, EPs e BAD, revistas, filmes, eles vão usar como recursos também filmes curtos também para criar essa narrativa do Brasil sofrendo um perigo vermelho, uma ameaça comunista. Mas essas caricaturas, essas reportagens, elas vão contribuir para inflar mais esse imaginário, para gerar um pânico, porque gera um medo, mas é preciso pensar também na existência já desse imaginário que ele é reativado ali no início da década de 60, né? Então, assim, eles vão ter um papel importante, eles vão alegar que o golpe é para salvar a democracia no Brasil. Então, se você conversasse, por exemplo, com jornalistas que fizeram os editoriais ali, né, muitos provavelmente estariam defendendo a ideia de que eles eram democráticos, né? Eles, até por muitos anos ainda, esses jornais vão falar de Revolução Democrática de 64, a Revolução Redentora, né? Inicialmente, porque a repressão ela começa imediato. A repressão, vem o golpe no dia 1º de abril, a repressão ela é imediata. E a repressão ela vai acontecer tanto a nível institucional, com o AI-1, você tem o AI-1 sendo publicado no dia 9 de abril, que transfere para o Poder Executivo, na figura do presidente ali do Castelo Branco, uma série de funções que era do Poder Legislativo. Ele vai ter o direito a cassar mandatos, ele vai ter direito a suspender mandatos, demitir funcionários públicos no Brasil de forma indiscriminada, sem direito à defesa, sem nada. Universidades brasileiras vão sofrer repressão. A UNB sofre, a 9 de abril, a primeira invasão da UNB. A sede da UNE, no dia 1º de abril, é depredada por membros de grupos como o Movimento Anticomunista, o MAC, que existia aqui no Rio de Janeiro, entendeu? E a grande imprensa, ela não vai criticar isso, porque ela acredita que esses atos são necessários para fazer o que a historiografia fala de operação limpeza.
que é fazer a limpeza no Brasil. Vamos salvar o Brasil dessa ameaça comunista. E eles se definem como democráticos. E é muito interessante, porque, obviamente, é uma visão de democracia totalmente distorcida, que não corresponde com o real significado desse conceito. Né? Mas que eles vão se revestir de democráticos. Democráticos desde que não exista essas ameaças. Então, assim, a repressão, ela é imediata, ela vai acontecer em vários níveis e em várias instituições. O movimento estudantil brasileiro, por exemplo, vai sofrer repressão, universidades brasileiras vão sofrer repressão. Você tem aí, por exemplo, vários professores sendo demitidos sumariamente, ou professores que desapareceram, né, que a gente sabe que foram mortos nesse contexto da repressão, invasões essa ideia de invadir as universidades como uma demonstração de força, né, e acontecendo, e você não tem uma grande mídia se pronunciando criticamente em relação a isso. Tá? Essas críticas elas só começam a aparecer em alguns desses jornais depois do AI-2, porque o AI-2 é um grande banho de água fria, tá? Exceto a última hora, que, como eu falei para você, é um jornal que desde o golpe ali vai se colocar contrário e crítico ali, tá? Depois do AI-2 é que a gente começa a perceber um crescimento muito pontual das críticas em relação ali à permanência da ditadura, porque o AI-2 é um grande, como eu falei, banho de água fria, porque grandes grupos da imprensa, grupos civis, por exemplo, que apoiaram o golpe, achavam que a presença dos militares seria momentânea, de que em 65 haveria eleições livres e de que depois de 65 o poder ia voltar para os civis. O Carlos Lacerda, por exemplo, é um que apoiou a ditadura, e o Carlos Lacerda ali, ele era governador do estado da Guanabara, mas ele tinha uma trajetória de jornalista, né? Ele fundou a Tribuna da Imprensa também, que era um jornal ali de direita, conservadora, né? Ele em 65, até 65, ele está apoiando a ditadura totalmente, porque acreditava que a presença dos militares seria momentânea. Aí, quando vem o AI-2 fala o quê? Olha, a partir de agora, você tem ali o fim dos partidos políticos, a criação de mecanismos que só permitem a existência de dois, né, que era a Arena e o MDB, e o estabelecimento de eleições indiretas para presidente. A eleição seria realizada por um colégio eleitoral. Então, isso mostra para a gente que os militares tinham um projeto de permanecer no poder. Então, a partir daí, você tem o início de algumas críticas em relação, principalmente no Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Estadão. Nesse período aqui, ele vai adotar uma postura de defesa da ditadura, inclusive vai achar que a ditadura tinha que tomar medidas mais duras ainda, radicais, para acabar com a subversão, né? E a partir principalmente de 67, quando você tem a lei de imprensa de 67, esses jornais vão começar também a sofrer mais com a censura. Piora com 70, porque você tem a lei da censura prévia, né? Mas assim, é a partir de 68 que você começa ali, por exemplo, ver jornais como o Correio da Manhã, o Jornal do Brasil, fazendo críticas à violência policial, que vai explodir ali no ano de 68, né, com as grandes manifestações estudantis que vão acontecer no Rio de Janeiro, São Paulo, em várias cidades do Brasil, denunciando principalmente a questão da violência policial. Estudantes vão para as ruas em defesa da reforma universitária, mas vão ali defendendo, então, e denunciando a violência policial que era cotidiana, né? E assim, no meu mestrado, eu tive a oportunidade de ler, de fazer um levantamento dessas manifestações, principalmente de Rio e São Paulo, em 68, né? Então, eu li vários jornais, como, por exemplo, o Jornal do Brasil, o Jornal o Globo, Estado de São Paulo, tá? Em 68 eles vão apresentar ali a violência, os eventos que estão acontecendo nas ruas e os combates entre estudantes e os policiais. Eles acreditavam mesmo que a intervenção militar era a melhor solução para o Brasil naquela época, assim, não foram, eles não foram manipulados, não, né? Naquele momento ali, eles achavam que essa era a solução, e por isso que eu falo, esse pensamento
que é totalmente antidemocrático, né? Achar que é isso que você falou, que os militares, que o exército ia salvar o Brasil, isso está muito relacionado a esse imaginário anticomunista, né? E essa não conhecimento em relação à democracia. A gente vê até hoje grupos que se dizem democráticos defendendo ideias autoritárias, que dá vontade da gente bater no ombrinho da pessoa e falar: filho, você não sabe o que é uma democracia, porque democracia é você conviver com pessoas que pensam diferente de você, é você respeitar direitos humanos, né? Então, assim, isso está muito ligado à nossa cultura política marcada por esse imaginário anticomunista. Muito importante a gente ter em mente que é isso também. Eles não têm bola de cristal, foi aquilo que eu falei para você. O que a gente sabe hoje em dia é que eles achavam que grande parte desses grupos que apoiaram, políticos, sociedade civil, achavam que a presença dos militares seria momentânea, seria rápida. Tanto que, quando você tem essa repressão, que é chamada pela historiografia de Operação Limpeza, que é essa repressão inicial, você tem ali a imprensa, a grande imprensa se calando. Ou como, por exemplo, o Estado de São Paulo, se colocando favorável, inclusive, a medidas mais duras, a necessidade de medidas mais duras e radicais para acabar com essa subversão que eles alegavam, né? Usavam esse conceito de subversivo dentro dessa lógica de doutrina de segurança nacional. Só que o problema é quando essa repressão começa a atingir liberais. Porque, num primeiro momento, quem são os grupos, quem são os indivíduos que vão ser alvo dessa repressão? Os grupos de esquerda. Você tem ali a esquerda, seja ela. E aí, quando a gente fala de esquerda, é preciso pensar no plural. A gente está falando de esquerdas, inclusive, você tem a esquerda revolucionária, você tem uma esquerda que não vai defender revolução. Reformas de base não era revolução. Então, assim, é preciso também pontuar essas diferenças até mesmo em relação às direitas, né? Então, assim, são esses grupos que vão sofrer tortura, repressão, que vão sofrer perseguição nesse momento inicial. 68, quando você tem ali a ampliação da repressão depois do AI-5, você tem até grupos de esquerda, mas você tem liberais também sendo perseguidos, pessoas que se colocavam ali contrárias à ditadura e que não necessariamente eram de esquerda. Então, assim, quando a repressão ela vai ganhando outros contornos, quando os militares vão criando outros mecanismos para garantir mais presença, maior tempo, é aí que você começa ao crescimento da crítica, né? Essa mesma imprensa que apoiou ali na década de 70 está fazendo crítica à ditadura, principalmente a partir de 76. 76, 77, você tem um posicionamento diferente. A Associação Brasileira de Imprensa, que apoiou o golpe em 64, no final da década de 60, está defendendo redemocratização. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Ordem dos Advogados, que apoiaram 64, estão ali no final da década de 70 defendendo a redemocratização, denunciando a violência policial, denunciando a repressão. Então, sim, inicialmente, você tem grupos ali que vão ser favoráveis. Agora, é interessante também que depois do AI-5, muitos Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, Correio da Manhã, também começaram a fazer críticas ali ao AI-5, né? O único que não fez uma crítica contundente aberta foi o Jornal Globo, né? O Jornal Globo ele não fala abertamente contra o AI-5, não fala bem nem fala mal. É por isso que é um jornal considerado aí um jornal que foi muito ligado à ditadura, né? Então existem muitos trabalhos que mostram também como a Globo teve um seu crescimento bem significativo nesse contexto ditatorial também, né? A Globo vai fazer uma meia-culpa em 2013. 2013 ou 2014, esqueci agora a data. Quando você tem ali os 40 anos do golpe, né? Eles fazem um editorial, não sei se você já leu, 2014, nos 40 anos, quando eles fazem um dossiê, e aí você tem um editorial da Globo fazendo uma meia-culpa ali, dizendo que não disse abertamente que errou, mas disse que a Globo se posicionou, fala que o governo do João Goulart representava um governo sindicalista, uma república sindicalista no Brasil, que o Roberto Marinho defendia os grupos os comunistas que tinham dentro da Globo, né? Sempre defendeu, sempre tentou proteger. Mas assim, você tem ali, eles acreditam mesmo que estão fazendo o correto para o Brasil.
Isso aí é inegável, assim, eles não acham que são manipulados. Então, por isso que é preciso também dar responsabilidade para os segmentos que apoiaram o golpe, né? Por isso que hoje em dia a gente usa, inclusive, é muito comum na historiografia, em partes da historiografia, usar o golpe civil-militar, porque houve apoio de civis, né? Esses civis precisam ser responsabilizados porque acreditavam que, através dessa ruptura, eles estariam, então, salvando o Brasil, né? Então, é muito ligado a esse imaginário anticomunista, essa ideia de que o exército ele tem uma função salvacionista no Brasil, isso é histórico no Brasil até os dias atuais, né? A grande questão, isso mostra muito da nossa cultura política brasileira, né? A gente tem a maioria da população defendendo ali muito essa questão dos valores conservadores, né? Então, e é muito interessante que, na atualidade, os grupos, grandes parcelas da sociedade brasileira associam esses valores, como família, né? Esses valores que são tão caros, sempre à direita. A esquerda, ela é vista como uma ameaça a esses valores, né? Isso é uma discussão, inclusive, que está presente na esquerda atual. Por exemplo, tem grupos agora que fazem muita crítica ao identitarismo, como a esquerda está muito associada ao identitarismo e está deixando de defender as ideias dos trabalhadores como um todo, mais propriamente. Será que é isso que tem feito, por exemplo, com grandes trabalhadores, né, terem aderido, por exemplo, a grupos de extrema-direita? Porque, assim, isso mostra para gente que por que você tem pessoas de camadas populares que estão, por exemplo, adotando um discurso de extrema-direita ou Sim, defendendo valores da direita? Isso sim, é uma reflexão importante que a sociedade tem que fazer, tá? Por que as pessoas se identificam? O que elas se identificam em relação a esses discursos das direitas ou da extrema-direita, tá? Elas se identificam nesse discurso. Então, por exemplo, uma coisa que é muito cara para elas é a questão da corrupção. Esse discurso anticorrupção é um discurso que é antigo no Brasil. Jânio Quadros venceu. Lembra que todo mundo é muito comum, ninguém esquece, né, do símbolo da campanha do Jânio Quadros, que é a vassoura, e até hoje, pessoas que têm um discurso muito anticorrupção, elas têm um resultado eleitoral, você vê assim, nitidamente, né, umas bandeiras que essas pessoas defendem e costumam seguir um padrão. E é muito interessante que essas pessoas nem apresentam dados, né? Elas simplesmente falam coisas assim aleatórias e elas têm uma adesão social muito grande, né? Porque é isso, elas falam o que grandes parcelas acreditam, dialogam com essas grandes parcelas, né? Então, assim, é uma questão que a esquerda precisa rever muito e repensar essa questão assim, de aproximação. Por exemplo, essa discussão sobre a escala 6 por 1 que está sim. hoje, ela é uma discussão que começa pela esquerda, mas você está vendo, por exemplo, inclusive grupos, alguns indivíduos da direita aderindo ao projeto, à discussão. Então, assim, é uma discussão que está ganhando notoriedade, mas que tem a sua origem ali na esquerda, porque ela não é identitária, né? Então, assim, esse discurso de identitarismo tem sido, há várias reflexões em relação a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa garantir as conquistas de grupos que foram historicamente marginalizados e explorados, né? Como equilibrar esse meio do caminho? É importante a gente refletir sobre isso. As cicatrizes, elas estão muito relacionadas à lei de anistia, né? Porque a lei de anistia de 79, ela vai ser aquela grande passada de pano, né? Então, assim, se foram cometidos crimes durante esse período e esses crimes não foram investigados e punidos, qual é a mensagem que você passa para a população? Que não houve crimes. Então, assim, esse legado autoritário, ele é um legado autoritário que ele vai impactar não só a sociedade, mas a imprensa também, porque você não tem essa discussão sobre autoritarismo. Hoje em dia, eu costumo, quando eu dou essa aula sobre 68, a gente fala muito do assassinato do Edson Luiz, né? E a repercussão que o assassinato do Edson Luiz vai gerar no Brasil é avassaladora. Porque era inadmissível um jovem morrer numa manifestação por melhores condições de comida, de restaurante popular para eles. E isso no Brasil hoje, ele é banalizado. Então, assim, você tem um legado ali de banalização e de falta de discussão sobre isso muito grande, né?
E a imprensa deveria ter um papel também de refletir sobre isso, de divulgar essas informações, mas infelizmente, né, nem todas as parcelas da imprensa elas, elas têm esse papel, né, esse compromisso com a verdade histórica, né? O que que é essa verdade histórica? É a partir dos estudos historiográficos que mostram ali a violência, né? Então, assim, esse legado, ele é muito grande. Essas pessoas defensoras de autoritarismo não foram punidas. Você vê, Sim. por exemplo, grupos que hoje, da extrema-direita, que defendem ideias antidemocráticas abertamente, tendo resultado eleitoral absurdo, né? Estrondoso resultado eleitoral, defendendo ditadura, defendendo o retorno dos militares. Acho que a imprensa, eu acho que é muito preocupante, porque a sociedade coloca na escola um papel que parece que só a gente tem o poder de fazer uma educação. Educação no sentido assim de, né? E outros segmentos precisam ter esse papel também de educação. Não dá, a gente não dá conta sozinho de simplesmente, pela educação, nas aulas sobre ditadura civil-militar, a gente faz ali uma exposição. Eu, por exemplo, eu tenho que provar para os meus alunos que é uma ditadura civil-militar. Eu puxo o AI-1. Aí comparo a Constituição para mostrar para eles que aquilo são medidas anticonstitucionais, autoritárias, para o cara entender que quando eu falo que é uma ditadura, não é porque eu acho, ou porque eu estou me posicionando ideologicamente, porque é uma ditadura. Então, assim, eu tenho que puxar a lei para poder provar para os alunos, por A mais B, que é uma ditadura. Então, assim, para nós, professores e professoras, não dá para só nós falarmos sobre isso, né? Então, assim, eu acredito que muitas vezes a imprensa ela não cumpre esse papel de fazer uma reflexão sobre isso também. Claro que não é toda a imprensa, óbvio que você tem muitos grupos importantes aí em defesa da democracia, dos ideais democráticos, né? Fazer os debates públicos que são importantes também, né? A imprensa ela tem um papel fundamental na democracia, na democracia. Ela tem um papel e assim como o historiador, ele tem que se preocupar em tentar ser o mais imparcial possível, a imparcialidade absoluta eu não vou conseguir, mas eu tenho um compromisso. Eu, quando estou dentro de sala de aula, quando estou fazendo um congresso, eu tenho um compromisso, eu tenho que ter seriedade naquilo que eu falo, certeza, com base nas fontes, né? No sentido de, eu não posso simplesmente usar qualquer expressão. Eu tenho que tomar um cuidado muito grande com a minha fala, porque eu não quero influenciar, induzir as pessoas. Assim como eu tenho que ter essa preocupação com a imparcialidade, os jornalistas também precisam, a imprensa precisa também. É, e, infelizmente, né, a gente sabe que não é todo mundo, infelizmente, e tem muito agora essa discussão sobre a grande imprensa, né? Você tem muitos grupos agora que têm um discurso contra essa grande imprensa, e aí acabam ficando suscetíveis a pessoas que se denominam como jornalistas, denominam como pesquisadores, mas que não têm, na verdade, um compromisso de fato com a democracia, e acabam ainda ficando mais suscetíveis ainda às fake news, né?